Transmitindo via Facebook, tá? Para o pessoal do interior poder participar também um pouquinho das atividades aqui de Porto Alegre. Né? E esse ano, né, Ana? Vai ser um ano cheio de atividades, né? Vai ser um ano cheio de coisas boas e a gente pretende que vocês participem e deem força, porque é bom para todo mundo, para nós e para vocês. A gente está com alguns projetos, né, Cristiane? Muitos projetos. Eu acho que tu não me conta. Fala bem pertinho. Muitos projetos. Em virtude desses muitos projetos que a gente está montando em conhecimento com a Cabeça, com a Michelle, com o curso da Michelle, a Márcia está, vou conversar agora, faz uma semana que a Márcia está nervosa por causa desse encontro. Ué, saiu perfeito, vocês não querem uma coisa boa? Não, é para vocês, né? Tem que fazer o mesmo que eu posso. Tá? Enfim, mesmo com esse tempo chamuscado, com São Nietzsche aí, atrapalhando o trânsito, o pessoal está vendo. Então, isso é muito legal. Queria também aqui, em nome da FABAN, desejar a todos nós, a todos vocês, um reencontro, né? Estávamos com saudade de vocês todos. E também a pessoal que está nos assistir, está nos assistindo, vai nos assistir no interior também. E temos nossos projetos construídos também para viajar para o interior, né? De Porto Alegre, vários encontros, né? As cidades que estão organizadas, a gente vai conversar direitinho nos próximos dias e meses. Esse é o que a gente vai ir para lá e fazer esses encontros aqui. E tem uma novidade também aí que a Michelle vai conversar com vocês também, que a gente está construindo. E para que a família, a FABAN, se reúna, porque inclusive a gente tinha acompanhado, né, o pessoal da saúde e tal, como é importante fazer esses relacionamentos, fazer esses encontros, né? A Tata está falando agora com a Estrela, como é importante, como é bom, como é saudável isso, fazer esse encontro. E esse é um dos nossos objetivos junto com outros, né? E a parceria que está ampliando cada vez mais com a Tatex, né, com o diretor presidente, o Pedro Mantos, um companheiro nosso, muito legal, e prestigia muito desse encontro, né? A Michelle está sempre acompanhando aqui, é designada para conversar com a gente, construir esses encontros, e é muito bom isso, né? É muito bom. Mas vai ter grandes novidades aí no decorrer dos próximos dias, próximas semanas também. Eu então vou passar um pouquinho aqui para a Ana também dar um recadinho, para depois a gente ficar assim, ó, arrasando, né? Então, meninos e meninas, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Presencialmente, para quem está nos assistindo também. Agradeço aí a parceria da FABAN, principalmente aí da Márcia, do Curitielli, do Lúbia e demais. Esse aqui é o primeiro encontro, né? Vamos dizer assim, nessa colaboração, é uma collab a FABAN e CABERT, de muitos que a gente vai ter durante o ano. Tá? Além de toda essa interação nossa, dos relacionamentos que a FABAN sempre prezou por muito, a gente vai trazer também para vocês que a gente cuide da nossa saúde, da nossa mente, do nosso físico, do nosso espírito, e o nosso objetivo em conjunto é entregar qualidade de vida para vocês, que a gente possa auxiliá-los nessa caminhada, nessa jornada de saúde, certo? Não vou me alongar muito, eu vou deixar aqui a maravilhosa Veli para vocês. Bom dia para você, aproveita esse grupo que é maravilhoso. Fique à vontade. Eu só queria dar a gente está produzindo mais cópias também da programação de hoje, vai ter amanhã até a tardinha, né? Se alguém quiser, está disponível para vocês. No final a gente faz um link também que é para fechar e ter alguns links. Coisa maravilhosa aí. Eu queria ter agenda livre. Que coisa boa assim, festa é boa, né? É bom, já está convidado para participar do nosso evento. Gratidão, inclusive, pelo espaço. Gratidão. Todos ouvem minha voz? Sim. Muito bom dia. Bom dia. Que honra estar aqui. Bom dia, pessoal que está em casa. Sejam todas e todos muito bem-vindos. É a primeira vez em 9 anos que eu falo para um público mais experiente que eu, então estou um pouco nervosa, talvez. Primeira vez. Já palestrei para muitas pessoas, para muitos corações, para muitas mentes. E a Ana estava falando aliás, eu prestei atenção em tudo que vocês falaram, que, primeiro, é importante estarmos juntos. Eu aprendi, vocês já aprenderam isso provavelmente há muito mais tempo que eu aprendi há pouquíssimo tempo que pessoas precisam de pessoas. Essa frase foi o pai de um treinador comportamental que eu gosto muito, que é o Joel J, que disse para ele antes de morrer: meu filho, pessoas precisam de pessoas.
A gente precisa de pessoas para ser mais feliz, a gente precisa de pessoas para ser mais humilde, precisamos de pessoas para conviver, porque ninguém é uma ilha e vive isolado, né? Entretanto, por muito tempo eu vivi isolada, mas a minha história eu vou contar muito pouco, porque a gente tem pouco tempo aqui, eu quero fazer chover nesse tempo que eu estou com vocês, mas quero que desde já vocês vão se acomodando dentro de vocês mesmos, vão relaxando corpo, mente, desligando os pensamentos, todas as situações que vocês tiverem para resolver em casa, vocês vão resolver depois daqui. Agora é hora de relaxar. Eu vim trazer um tema que eu considero muito importante, que foi a Josi, que pediu antes de eu conhecer a Ana. Primeiro, essa microfonia está trabalhando? Não precisa que eu fique mais longe assim? Não? Meu ouvido é receio de incomodância. Qualquer coisa vocês podem falar, tá? Inclusive, as minhas palestras não são monólogos, são diálogos. A gente vai trocar o tempo todo. Quero muito que vocês participem. Quem é mais solta e solto pode participar. Quem é mais tímido, está tudo certo também. Não temos obrigação de nada, só de ser feliz aqui. Então, as meninas trouxeram como proposta o tema bem-estar. Aqui, né, Ana? Um passador novo aqui dessa galera, muito moderno. Bem-estar. E eu criei esse nome. Bem-estar para mim é bem viver. Vocês concordam que bem-estar é bem viver? Sim, né? E concordam também que bem viver é muito relativo? Muito relativo, né? Bem viver para mim é completamente diferente do que é bem viver para você. Então, a gente vai pensar dentro de nós, dentro da nossa caixa e fora da caixa, aqui também. Eu vou fazer algumas provocações, mas antes de tudo, porque eu sou bastante acelerada, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Veridiana Herêncio, sou natural de Taquari, Rio Grande do Sul. Alguém conhece Taquari aqui? Ó, conhece Taquari? Quem mais conhece lá atrás? Logo aqui, 100 quilômetros, isso mesmo. Saí de lá com 17 anos, exploradora que sou, já morei em muitas cidades aqui no Rio Grande do Sul, já morei no Rio, estou voltando para o Rio inclusive, eu sou uma carioca de coração, sou gaúcha de nascimento, e eu sou também treinadora comportamental, palestrante, vou me adaptar, treinadora comportamental, palestrante, Master Trainer em PNL. Alguém aqui já ouviu falar em PNL? Programação Neurolinguística? Show! Olha, já estou participando desde já, eu já estou em casa. E desde 2017, então, eu encorajo vidas a se transformarem. E eu vou trazer algumas frases aqui de referências para mim, e uma delas é essa do Jung, que eu amo, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E humildemente é o que eu sou aqui, uma alma humana que tenho menos experiência, como eu disse, que vocês de vida, e tentando me trazer todo o meu amor para uma missão de encorajar o ser humano a se transformar nesses minutinhos que eu estiver com vocês. E prometo fazer valer a pena. Tomara que eu consiga, mas vamos lá. Então, gente, como a gente vem trazer esse tema de bem-estar, eu fiquei pensando em alguma... Eu sou muito musical, né? Minha família também é muito musical. Não toco nada. Finge que canto no banho. Eu fiquei pensando em músicas quando a gente monta, no meu caso, uma palestra, a gente vai pegar o público que vai escutar e vai pegar o tema que foi pedido. E aí eu busquei me colocar no lugar de vocês, porque a gente diz que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas, como é que é seu nome? Estela, eu consigo me colocar no teu lugar? Não tem como, Estela. Eu não vivi o que você viveu, eu não sinto o que você sente, eu não sou uma pessoa como você é, você tem uma personalidade, eu tenho outra, uma história diferente, você teve pais diferentes dos meus, talvez melhores, talvez nem tanto. Então, não há possibilidade de eu me colocar no lugar do outro. Eu posso buscar ter um pouco de empatia e me colocar. E quando veio essa música na minha cabeça, eu fiquei pensando, andei até encontrar. Quanto vocês andaram até aqui? Imagina que desde a barriguinha da mamãe de vocês, cada um, as meninas e os meninos. Inclusive, parabéns aos meninos corajosos que estão aqui, né? São poucos, a mulherada está sempre tomando conta mais, porque também nós fomos ensinados que homem não chora, ainda mais na geração de vocês, engole choro, que isso não é coisa de homem. Homem não pode demonstrar sentimentos. A mulher, ela foi começando a elaborar sentimentos desde muito cedo, embora aqui, de novo, também muda muito de geração para geração, né? Então, andei até encontrar. E aqui estamos nós, né? Eu posso perguntar a idade? Tudo bem perguntar a idade ou não? Tudo bem? Quem é? Ah, coisa linda, né? Falou isso? Oh, muito bem. Como é o seu nome? Vera. Eu quero só saber assim, quem é o mais experiente, será? E idade? Pode ser qual cidade? Qual cidade? 63. Tem alguém com mais de 63?
9,2 há quem tem menos aqui. Verdade. Verdade. Ah, gatinha. Gatinha, quantas tem gatinha aqui? Eu tô fazendo 22. 22. Salve de palmas para a moça dos 22 também. Ana também? Olha só! De 9,2 a 22. Que interessante, né? Então, desde que todos vocês, tanto a dona Ana quanto a dona Ana, desde que vocês estavam, isso aqui é bem legal da gente começar agora a entrar. É um pleonasmo, né? Entrar para dentro mesmo, a gente vai caminhar para dentro. Desde que vocês estavam na barriguinha da mãe de vocês, meninos e meninas, obviamente, até os 9 anos de idade. Pensem em tudo que vocês viveram até os 9 anos de idade de vocês. Tudo que vocês viveram compõe o sistema de crenças de vocês. Ou seja, se eu acredito que eu sou capaz ou não, se eu acredito que eu sou feliz ou não, se eu acredito que eu tenho uma crença ou não, porque essa crença é no que eu acredito, né? E em relação aos meus sentimentos também, em relação ao tempo, em relação à idade, em relação a tudo. E aí, pensem nas experiências negativas, não tão boas, e nas experiências positivas. E eu vou gerar um pouquinho de dor antes de falar de bem-estar, tá? Porque a gente não tem como falar do que é bom sem falar do que é não bom, né? Então a gente segue. E será que eu encontrei? Eu andei tanto assim, será que eu encontrei o que eu queria? Andei até encontrar, mas eu encontrei o que eu queria? Até hoje? E será que se eu não encontrei, será que eu tenho a oportunidade de encontrar? Será que eu encontro? Então vou deixar essas reflexões aí pro coração de todos. Que TV maravilhosa, com licença, só um comentário. Os slides ficaram lindos nessa TV, gente. Essa estrutura é muito boa. E vamos lá. Quando vocês se aposentaram, tá? Vocês pensaram nisso? Quem é o CPF para além do antigo CNPJ? CNPJ eu na minha empresa, no meu banco, e eu agora CPF? Eu vou trazer alguns exemplos, todos com permissão das pessoas, tá? Aliás, esse não, vou ter que avisar ele depois, porque eu falei para vocês que era a primeira vez que eu estava como aposentado, né? Mas o meu cunhado, ele me conhece desde que eu tinha 10 anos, eu tenho 43. Então, desde pequenininho, ele está com a minha irmã. E ele, desde que eu me conheço por gente, ele dizia que queria se aposentar. Ah, quer me aposentar? Ah, não vejo a hora de me aposentar. E foi chegando o tempo dele se aposentar e ele ficou mais ansioso por aquilo, mais ansioso. Gente, isso aqui é uma vida inteira. Não, a vida inteira é exagero. Mas eu acho que desde meus 20 anos eu escuto isso dele. Quando chegou a aposentadoria deles, você sabe o que aconteceu? Oi? Também. Porque chegou a acontecer isso. Mas enquanto ele conseguiu se aposentar, alguém falou que adoeceu? Eu falei, adoeceu. Pirou na batatinha. Pirou. Não enlouqueceu de verdade mesmo, fatidicamente, porém ficou muito ansioso. Quase entrou em depressão. A minha irmã faz o mesmo que eu, ela é treinadora comportamental também, então ajuda muito, auxilia, uma mulher que leva ele, né? Que ajuda ele, mas ficou muito mal. Até pouco tempo. Agora está fazendo Uber para ocupar a cabeça, porque ele não tinha plano nenhum, o plano dele era se aposentar, mas ele não sabia o que ia ser o CPF dele, quem ia ser a pessoa física. Ele esqueceu da pessoa física, que era eu não entendo muito de signo, mas o pouco que eu entendo faz muito sentido. Era um capricorniano nato, como dizem, trabalhador, workaholic, ele é uma capricorniana com orgulho, provavelmente. Lindo, super trabalhador, super honesto, mas ele só pensava em trabalhar. Quando acabou o trabalho, o que aconteceu? Acabou o eu. Achou que acabou o eu, perdeu o sentido, perdeu a alegria de viver, ficou muito preocupado, muito preocupado. Agora está melhor, graças a Deus e, enfim, a persistência dele. Então, eu vou gerar esses diálogos internos de vocês. E aqui nas estradas da vida, eu quero que a gente comece a pensar. Nós vamos pensar em 3 tempos, tá? No primeiro a gente vai bem rapidinho, no segundo a gente vai ficar um pouco mais e no terceiro a gente vai gerar uma leveza maior para vocês. Mas como eu disse primeiro, eu preciso falar da dor. Então, em relação ao meu passado, vocês estão conseguindo enxergar direito as... Opa, volta aqui, garota. Estão conseguindo enxergar as letrinhas direito, né? Todo mundo de olho novo. Olho novo? Olho bom? Coisa boa. Eu tenho pouca facilidade, gente. Eu tive que até aumentar aqui para entender. Mas vamos lá. Passado. Quantas coisas eu não fiz e queria ter feito? Pense, ninguém vai precisar falar de coisas que não querem falar, mas quantas coisas eu queria ter feito e eu acabei não fazendo? Carrego culpa de algo que eu fiz? Então, eu não fiz o que eu queria ou eu fiz coisas que eu não queria?
Atire a primeira pedra quem nunca fez algo de ruim para o outro e para si próprio, né? Mas culpa também a gente não precisa carregar. Uma coisa é a gente ter feito, outra coisa é a gente carregar a culpa, né? Mas a gente, falei errado, não me comportei bem, não fui legal, pô, usei a minha autoridade ou a minha idade para fazer mal para alguém, mesmo que eu não quisesse, porque eu sou uma pessoa boa. Ninguém acorda querendo ser ruim, ninguém acorda querendo fazer o errado, ninguém acorda querendo magoar os outros. Ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou detonar alguém, hoje eu vou esculachar alguém, hoje eu vou humilhar alguém. Ninguém faz isso, né? A gente quer ser bom em essência, somos humanos, né? E quantas vezes nos equivocamos? Faz sentido para vocês? Então esse olhar para o passado é o que eu perdi. Agora, olhar para o futuro, que é onde a gente vai ficar um pouco mais, é do que eu mais tenho medo hoje. Eu tenho uma palestra de inteligência emocional e saúde mental que trata das 4 emoções. Hoje eu trouxe só uma, que é o medo. Alguém já viu aquele filme Divertidamente? Sim. Bem bonitinho, inclusive. Né? O 2 eu nunca vi ainda, diz que é muito bom. Mas lá eles tratam 5 emoções, eles usam o nojo. Nós na PNL usamos só as 4 principais, por quê? Nós entendemos que o nojo decorre do medo. Por exemplo, se eu tenho uma comida na geladeira há dias, o que eu faço antes de comer? Se eu vou comer? Cheiro. Esse ruim, né? O nojo veio do medo de se intoxicar, ou seja, essa comida vai ser descartada. Ou se está boa, vou botar para dentro, né? Vou comer. E agora eu quero começar a pensar com vocês dentro de vocês. Quem foi? Vou dar uma fervidinha. Vou dar uma fervidinha, vou dar uma fervidinha para ajustar. Ô, dona Ana, tá tudo certo aí? Tá confortável? Tô apaixonada. 22 e 22 eu tô apaixonada. Vamos lá. Então eu trouxe alguns medos aqui que talvez tenhamos, tá? Como eu falei com a senhora e Estela. Como eu falei com a dona Estela, não tem como estar na cadeirinha da dona Estela. Então cada um de vocês tem uma cadeira. Então talvez eu tenha medo do abandono, dos meus filhos, dos meus netos. Talvez eu seja sozinha, como eu, inclusive, estou sozinha. Uma vida solo, por enquanto. Talvez eu tenha medo da solidão que isso vai me causar. Será que vão me visitar? Será que vão estar comigo? Será que eu vou ser sozinha? Será que eu vou ficar sozinha? O que será que vai acontecer no meu futuro? Talvez eu tenha medo da escassez financeira, porque mudou o meu padrão de vida. Quando eu estava no banco era uma coisa, agora é outra. Eu não tenho medo. Quer dizer, quem não tem, não. Milionário não tem medo de escassez, é óbvio. Mas eu, como solo, também tenho desejos bem interessantes em relação ao dinheiro, à provisão. Ou o meu planejamento sucessório, preocupação. Eu palestrei para umas senhoras, lembrei de uma palestra que eu dei para umas senhoras em Floripa, de uma seguradora de uma amiga que me levou para falar de planejamento sucessório. Aliás, não entendo nada de planejamento sucessório. Fui falar de algumas coisas. Fui falar de desenvolvimento humano dentro desse contexto de herança, né? Então, preocupações existem, né? Invisibilidade social. Vou ser vista? Ou não vou ser visto? Será que vão me enxergar até o fim? Olha, ontem eu atendo nesses 9 anos individualmente. Ontem eu atendi uma grandíssima amiga, porque as pessoas dizem que não dá para ser amigo de cliente ou cliente, não tem como ter amigo como cliente. Não é verdade. Sempre existe exceção. Porque eu tenho grandes amigos que me procuram também para mentorias. E eu estava com essa amiga e a gente faz na PNL, tem que cuidar do horário, porque tá bom com vocês e eu vou me indo, né? Mas a gente, ótimo, a gente faz na PNL regressões de pensamentos da mente para levar a causa raiz de dores. Então, se tu tem uma insegurança hoje, se tu tem uma incapacidade, se tu tem um medo, a gente vai buscar a raiz disso, que, como eu disse, está sempre lá, antes dos 9 aninhos, né? Da barriga da mãe até os 9 anos. Da barriga da mãe, pensem se vocês sabem, eu não sei. Eu digo que a minha irmã mais velha é meu HD externo, eu vou lá e busco as informações com ela da minha infância, porque eu lembro de pouquíssima coisa. Mas, desde o 6º mesinho de vida uterina, vocês começaram a sentir as emoções da mãe. Por isso que é tão importante falar de emoções. Começaram a sentir o medo, começaram a sentir a rejeição, começaram a sentir se a mãe amava, começaram a sentir se o pai amava e estava presente. E a rejeição e essas dores que a criança entende, porque no cérebro adulto, hoje a neurociência nos comprova que ele vai estar formado com de 25 a 26 anos. Imagina, até 26 anos tu viveu muita coisa, tu acumulou muito trauma e muita dor. E tu não entende. Imagina um bebê de 6 meses de vida uterina. Não tem raciocínio nenhum, as ondas cerebrais, quando a criança nasce, são baixíssimas. Não tem acesso ao que a gente tem cognitivamente hoje. Então ela vai entender de forma distorcida, na grande maior parte das vezes. Eu digo que eu não atendo crianças, eu não sou treinadora de crianças, mas eu sou treinadora de adultos que têm suas crianças feridas. E é onde a gente encontra. Mas
ponto que eu quero trazer é que essa minha cliente, a raiz de um comportamento, então a pessoa... como é que é o seu nome? Eu ouvi o seu sobrenome, senhor. João. Seu João, posso chamar de João? João, ela veio trazer um comportamento que ela ficou incomodada no treinamento que ela está participando, que ela é vendedora no Instituto de Neurolinguística. Ela se incomodou porque o treinador comportamental principal rejeitou, refutou uma informação dela e ela ficou muito mal. E nós fomos lá na infância e encontramos o quê? A criança debaixo da mesa, com um pai, com um padrasto alcoólatra batendo na mãe, espancando a mãe apanhava muito. E ela ali se sentindo o quê? Se sentindo o quê? Invisível. Então não é só nós com 92, com 52, com 62, com 43 como eu, que temos medo da invisibilidade. O ser humano tem medo de não ser visto. Aí a gente vai lá, dá um carinho para aquela criança. Tem várias técnicas para fazer aquela criança. E é isso que a gente fala na PNL de ressignificação, né? Dar um outro significado e ela sair da sessão linda, maravilhosa e sorrindo. Mas quero dizer para vocês que não é idade. Não é idade. É a psique humana. A gente tem medo de extremamente ser invisível. Faz sentido? Concorda comigo? Não é só vocês aqui, né? Que tem esse não privilégio de sentir a invisibilidade. Ou não. Tenho medo do aumento dos custos com a minha saúde e com a própria saúde, porque uma coisa é ter medo do aumento dos custos e ser saudável e já ter essa ansiedade. Outra coisa é se preocupar com a própria saúde. Será que eu vou estar bem? Eu tenho uma meta, que a minha meta é morrer velha jovem. Quantos anos? Eu acho que eu vou até uns 80, se Deus me permitir. Será que não? Mas já vivi tanta coisa. É pouco 80 pra mim? A minha tem que ser 35. Olha a dona Ana lá, né, dona Ana? 80 foi ontem, né, dona Ana? Concordo. Mas é interessante a visão que a gente tem. E aí eu tenho um exercício que eu faço que é, se eu estou na academia e eu estou sentada, eu busco levantar desde hoje sem colocar a mão no chão. Para evitar que alguém me junte, não vou precisar. Se Deus quiser, se não quebrar alguma coisa, precisa que alguém me junte no chão. Mas é uma consciência que todos nós podemos ter. Eu recebi isso, eu vou falar depois, porque senão eu realmente me alastro nos comentários, porque é muito bom de falar disso. E aí o último que eu trouxe aqui. Golpes digitais e por aí vai. Vamos, eu gosto sempre de falar, né? Vamos, porque todos nós estamos nesse lado. Há pouco tempo atrás, acho que uns 2 anos, a minha mãe conversou durante quase 4 horas com uma pessoa se passando por mim. E levou R$2.500 dela. Por sorte, ela podia, que é aquela permissão do banco de transferência, né? Acho que nem tinha Pix na época. R$2.500 que a pessoa se passou por mim. Um texto, uma linguística que eu jamais usaria, mas a mãe me deu por conta, inocente, né? Português, assim, 396, assassinou o português da pessoa, jamais escreveria assim. E aí nós temos um trato, mãe, a mãe tem 70 hoje. Mãe, se eu precisar de alguma coisa, eu faço um vídeo. Porque hoje em dia até é vídeo, né? Com a IA, com a inteligência digital, com a inteligência artificial, até vídeo tem das pessoas falando de uma pessoa, né? Foto eu te menos, né? A voz, exatamente. Então, tá perigoso mesmo, né? E a gente talvez tenhamos esses medos. Mas o legal disso é que as nossas emoções, elas são sempre mensageiras. Elas só querem informar algo. Só que a gente não aprendeu a olhar para esse algo. A nossa geração é diferente, né? A minha e a de vocês. Eu aprendi há pouco tempo a olhar para as emoções, porque quando eu era pequena não se falava em... O que tu está sentindo, minha filha? Seu pai, qual é o seu nome? Imagina meu nome. Gostaria de perguntar um pouquinho, fazer uma pergunta só. Seus pais, você lembra de estar em casa e seus pais lhe falarem de inteligência emocional? Não é tão normal. Minha filha, te olha no espelho, o que tu está sentindo hoje? Talvez não, né, mas não. Tá feliz, minha filha? Tá triste? A gente não era ouvido, inclusive, eu ouvia muito lá em casa quando o mundo fala, o outro abaixa a orelha. Mas eu também não estou aqui criticando os meus pais, eu amo. Meu pai faleceu há muito tempo, já me reconciliei com ele, porque eu acredito numa visão espiritual. E minha mãe está viva até hoje, então a gente não culpa, porque todos nós fazemos o que podemos com os recursos temporais de consciência que temos, né? Quando eu falei daqueles erros, estou falando muito rápido ou está tranquilo? Vocês estão me acompanhando? Eu sou volume 2 já normal. Sou acelerada no 2 normal. Então, voltando, eles fizeram o melhor que podiam com os recursos de consciência que tinham, né? Não é nada. Hoje, meu irmão, eu não tenho filhos. Infelizmente, Deus, ou felizmente, não sei o que Deus quer para mim, né? Eu não tive a oportunidade de ter filhos, mas eu tenho 4 sobrinhos e 8 afilhados. Então,
um monte de criança perto de mim. Mas eu vejo o meu irmão e a minha irmã se transformando dentro da vida dos filhos. Hoje eles falam de emoções, hoje eles permitem que os filhos conversem. É diferente, né? E aí a geração vai mudando, os meus sobrinhos são diferentes, e assim a gente vai podendo falar de emoções, coisa boa. E aí nesses medos aqui, tem uma coisa muito legal que as meninas me lembraram, que é o seguinte. Eu fui para o Rio de Janeiro em 2019 a primeira vez, aliás, primeira vez em 2014. Aí eu fui visitar 7 vezes, na 8ª eu fui morar, que eu me apaixonei. Fui morar com um amigo, um grande amigo aqui de Porto Alegre. Trabalhava na área do turismo com ele. E aí se tornou meu melhor amigo, que eram os 2 gaúchos lá, né? Era pau para toda obra, tudo era o Diego, tudo era eu. Em 2023 eu perdi o Diego. Ele caiu de um... Eu sempre gosto de pedir licença para ele quando eu vou falar dessa história. Mas ele caiu de um prédio do 8º andar da casa dele. E o Diego era o meu chão. Era realmente o meu melhor amigo. Meu chão. Nessa época a gente já não morava juntos, graças a Deus, porque senão eu acho que eu ia pirar um pouco mais. Mas o que eu quero dizer é que foi uma pessoa super alegre, espiritualizada a vida inteira. Alegre. Ninguém falou, tem mais para falar dele, nada. Só que ao longo dos anos, por essa história de homem não chora, de homem não se trata, isso e aquilo, ele acabou tendo um suicídio um pouco diferente. Foi uns anos assim, fazendo algumas coisas que levaram ele a esse fato. Então, falar de emoções é muito importante. Abrir o coração, nem que seja com um amigo, ou com um terapeuta, ou com uma mentora, é muito importante. A gente tem sentimentos sim, a gente tem medo, a gente tem alegria, a gente tem tristeza, a gente tem ansiedade. O Brasil é o 2º país mais ansioso do mundo, só perde para Portugal. Um número bem pequeno de pessoas. E quantas pessoas não falam? Porque essas são notificadas, né? E suicídio também. Quando os suicídios acontecem, inclusive, o percentual para o homem é muito maior. Por quê? Porque o homem não consegue ainda se permitir, muitas vezes, falar de sentimentos. Que importante que é, né? Pegar uma pessoa que nunca mais vai ver, e todos nós partiremos, é óbvio, não estou dizendo que ele não é para morrer, né? Porque a gente sabe que vai. Mas assim, com 37 anos, com uma vida inteira pela frente, é muito maluco. E não importa a idade, né? E olha que interessante, eu já vou parar de falar de coisa triste, tá? Porque eu não sou essa pessoa triste também, eu não gosto de ficar mais confortável. Mas quando eu fui desopilar, fui para Taquari, quando eu perdi o Diego, eu fui desopilar, eu morava no Rio, na época, e fui desopilar na minha cidade. Cheguei lá, 3 dias depois, eu estava numa palestra, uma prima minha me mostrou o celular. O Alceu da Deise se matou. O marido da minha prima se matou. Eu fui lá para desopilar, porque participei de mais um suicídio. E ele foi diferente, ele usou uma arma, né? Então, não precisamos disso, né? E não estou dizendo que isso vai acontecer com vocês, mas talvez uma pessoa perto de vocês está passando por algo e a gente não sabe. Quando meu amigo se despediu de mim, eu lembro do sorriso. Eu morava na frente do mar, eu lembro do sorriso dele, eu dizendo, como você está lindo comigo, como está lindo, te amo. E eu não percebi o que aconteceu dias depois. Não é fácil. Mas vamos lá. E sabe o que a gente faz com medo na PNL? Quem é que dá um chute? O que a gente faz com medo na PNL? Oi? Transmuta. Adoro essa palavra. Adoro. Tem mais? Tem um pensamento que não é bom, troca por um bom. É até questão de gratidão para a vida, porque nós temos muito mais coisas boas do que coisas desconfortáveis. Vai dar palestra comigo na próxima. É verdade. Eu tenho pensamento nessa que você está falando, que eu queria enfrentar os medos. Aí eu disse assim, eu não tenho mais medo de ter medo. Olha! Eu foquei naquilo ali, eu não ia mais ter medo de ter medo. Uau! E aquilo ali me ajudou bastante. Incrível, te fortaleceu, te encorajou. Incrível. Tá na mentalidade, né? Quase que eu vou, como eu falei, vai ao mundo. Tá na mentalidade, mindset, como a gente fala. Mas a gente tem, fazendo isso que elas fizeram sem que elas tenham falado, a gente tem uma escala dentro das emoções e eu trouxe a função específica do medo. Primeiro, o medo me protege ou não? Total, né? Foi uma comidinha infectada, eu cuido do medo de altura. Quem é que falou medo de altura? Uma das fotos, como é o seu nome? Clarice. Dona Clarice, uma das fotos mais bonitas que eu tenho no viaduto Mula Preta. Alguém sabe onde é que é o viaduto Mula Preta aqui no Rio Grande do Sul? Onde é que é? Nem eu lembrava a cidade, sabe? Mas eu sei que é por aqui, né? Perto daquele de Vespasiano Correia também, né? Que eu acho que é a cidade também. Ah, que legal. Tava naquele viaduto, seu João, e era um viaduto lindo. E eu vi as pessoas correndo, os nativos correndo, e eu não tinha ideia. Quando eu fui pro degrau do negócio, o negócio era um penhasco. Durante os degraus, ali, entre os degraus, não tem nada. E eu fiquei congelada de medo. E aí uma amiga tinha uma foto linda com o pôr do sol atrás, e eu que nem a Mulher Maravilha assim.
nada de medo, ele teve que me tirar. Então o medo congela. Negativo do medo, congelar, congelamento ou paralisia. Ou tu foge, congelamento e paralisia é a mesma coisa. Congela ou foge. Seu cérebro primitivo reptiliano. Então eu congelei ali. E aí, esse fato é um fato físico, mas quantas vezes na vida de vocês congelaram e não fizeram coisas por vocês? Congelaram e não realizaram sonhos, ou fugiram de sonhos, fugiram de uma relação, talvez de um amor, fugiram de um trabalho, fugiram de algo que poderia dar mais alegria, bem-estar para vocês. Então, medo tem disso. Tem um slide que eu mostro na palestra Emoções que Transformam, que é, eu mostro uma foto e pergunto qual é o lugar mais rico do mundo. Alguém sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Não, lugar horrível. Era bem horrível. Cemitério. Quantos sonhos enterrados ali de pessoas que podiam prosperar muito? Porque eu cada vez mais acredito, vivendo a minha vida, que a gente tem que usar a nossa voz para ser o que a gente veio ser nessa vida. Imagina a gente na fila lá do céu, com uma característica única, mas só tu vai ter essa voz, só tu vai ter esse olhar, só tu vai ter esse jeitinho, e eu vim aqui para a Terra e não usar. Então a gente se frustra, não realiza sonhos, e acaba sendo uma brincadeirinha que a gente faz, só para a gente olhar para isso mesmo, que quantas pessoas morrem sem se realizar. Meu pai partiu com 47 anos, por causa de um câncer. Quantos sonhos esse homem não realizou? E quantos, né? Eu não tenho privilégio de ter um pai que morreu com 47 anos. Quantas pessoas vocês já perderam, né? Então vamos seguir. A gente usa o medo a nosso favor. Então o que o medo a gente entende que quer? Ele quer só planejamento. Por exemplo, o que a senhora fez? Também as duas. Primeiro a mentalidade, né? Vou transmutar, vou transformar. E eu não vou mais ter medo de ter medo. Só que a senhora fez alguma coisa para isso, né? Quando os medos começaram a bater, porque eles vieram, vem, né? E vem entre hoje, né? Aí a senhora faz alguma coisa, né? Então esse medo quer planejamento da gente. E planejamento é o quê? O que eu faço quando eu vou atravessar a rua? O que eu faço? Olho para os dois lados, né? A última palestra que eu dei em janeiro, eu perguntei para uma seguradora o que eu faço antes de atravessar a rua, e uma amiga minha que me levou para a palestra, ela tinha sido atropelada. Todo mundo começou a rir. Ah, mas que a Gabriela não olhou. Não, olha, né? Ela tinha sido atropelada mesmo. Então, é muito primitivo nosso, né, Capricorniana? É primitivo que nós nos planejemos, só que, diferente disso, a gente não faz esse planejamento muitas vezes. Eu quero deixar isso de coração para vocês. A Ana falou sobre espírito, mente e emoções. Ela não falou emoções, mas ela falou, acho que comportamento, enfim, ela estava aqui antes. A gente vai fazer um movimento aqui de alinhamento. E eu já quero que cada um de vocês escolha uma duplinha do lado, um amigo do lado aí para esse grupo, que a gente vai fazer uma coisa simplesinha. Você não precisa nem se mexer. Já escolham suas duplas aí. Aí eu vou até se cutucando, ó. Escolham suas duplas. Porque eu acho bom que vocês escolham essa dupla aí, viu? Vai ser uma coisa que eu quero ver só bem. Marcia, eu vou pedir informações aqui, tá? Lá na frente. A gente, tá gostoso pra vocês o papo? Vocês estão conseguindo se identificar? Não? Tá, ótimo saber. Esse tema tá gostoso aí o papo? Então tá. O que a Débora falou? Ai, maravilha, viu? Então vamos lá. O medo quer planejamento. Agora nós vamos lá. E aí eu quero que, sem falar, a gente não vai precisar falar aqui, tá? Sobre essas questões. Eu quero que vocês pensem no medo que vocês têm hoje. Isso a dupla não vai saber também. E eu não quero saber. Eu quero que fique pra vocês. Ninguém vai saber. Tem gente que é engraçado, que acha que a PNL é ler mentes, né? E se a gente quer, a gente pode perceber que o corpo fala, mas eu não tô aqui pra fazer isso. Eu tô aqui pra doar meu coração pra vocês, meu conhecimento. Tem gente que manipula, né? Porque a PNL ela é muito boa. Se a pessoa olha para um lado, não sabe o que a pessoa está sentindo ou pensando. Se a pessoa olha para cima, se olha para baixo, para cada lugar tem uma forma de saber o que está passando na mente da pessoa. Mas isso é manipular. Não que seja manipular, mas eu acho que é, tá? Então é o que eu estou fazendo aqui. Então pense em dirigido. Oi? Dirigido, fica mais manipulado. Mas o que eu quero dizer, amor, é que às vezes não é bem intencional. Eu não uso PNL para isso. Eu uso para boas situações, então nem uso. Esse conhecimento eu nem uso. Quero dizer com isso que vocês estão seguros. Dentro de vocês ninguém vai saber. Então só pensem nesse medo aí que vocês têm hoje, tá? E aí já vão pensando no que a gente falou até agora sobre como melhorar isso. E aí o Jung, de novo,
meu preferido, tem uma frase que diz: até que você se torne consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Ah, foram meus pais que não me ajudaram, são meus filhos que não olham para mim, minha mãe que nunca me deu amor, meu pai que nunca me deu atenção, é o governo que não me ajuda, é o sindicato que não me ajuda, é a associação que não me ajuda, é a Márcia que não me ajuda, é a Ana que não me ajuda, é o Sr. João que não me ajuda, Senhor João, né? São as pessoas que estão sentadas na cadeira da vítima, e não importa a idade, tá? E não importa onde nasceu, e não importa o que tem. São vítimas. E ser vítima é uma coisa, estar vítima é outra. Quando eu perdi meu amigo, eu estive vítima. Inclusive, eu tenho pouquíssima facilidade para ser vítima. Então, depois eu fui elaborar, tempos depois dessa morte, e também por ter uma criança espiritual, eu não queria que ele sofresse enquanto ele já tivesse partido. Não tem toda uma preocupação com o outro. Mas não sou santa também, né? Eu tenho minhas questões para melhorar. Mas, o que eu quero dizer aqui é que eu sou responsável. Eu só mudei minha vida, tem alguns minutinhos, eu só mudei minha vida quando eu saí dessa cadeira da vítima. Que foi uma menina que achou que o pai tinha rejeitado desde bebê, entendeu isso, resgatei o amor dele só quando ele ficou doente, e quando ele conseguiu ter o amor dele, o que aconteceu? Morreu. Então, para mim, até a adolescência, amor era abandono, e vivi muitas relações abusivas por causa disso. Tive costela fraturada, já fui jogada para fora de cabo, já fui jogada para fora de cabo de biquíni na Avenida do Forte, que vocês sabem que domingo não tem movimento comercial. Então, já passei por algumas situações por conta dessa crença que o bebê entendeu lá na barriga, que era rejeitada pelo pai. Então, olha como é profundo isso, olha as teias que a gente se vive de vitimização, porque estava vítima mesmo, mas não sou. Quando eu conheci a PNL, eu tinha 35 anos, eu comecei a descobrir essas coisas e vim fazer o que eu fiz e nunca mais saí daqui nesses 9 anos. Eu transformei minha vida e hoje eu consigo encorajar as pessoas através de uma humanidade também, né? Eu sei o que é estar melhorado. Então, por isso que quanto mais eu puder deixar alegria para vocês aqui, mas um senso de autorresponsabilidade, mais feliz eu vou sair daqui, né? E essa é a vida. E aí vocês que trabalharam em banco, fiquei pensando que também não tinha, Dona Estela, como eu colocar no lugar de vocês, mas o quanto vocês já racionalizaram até aqui, né? Agora é hora de sentir, de se divertir, de ficar pro bingo depois. Se eu não tivesse agenda, eu me convidava pro bingo. É hora de sentir. Tem tantos sofrimentos que passamos, né? Mesmo que tivemos uma vida boa, a mente humana ela tem medo, ela sente, ela é tocada pelas questões, né? Que às vezes nem é contigo. Quantas coisas a gente sente que não é com a gente? Não foi pra gente que fizeram, Dona Ana. Eu tenho um exemplo muito bobinho, mas que tem muito... A senhora parece que eu conheço também a senhora. A senhora é muito parecida... Ela é muito parecida com uma amiga da minha mãe. Mas não é, não conheço mesmo. E nem é daqui, é com ele. Como tem pessoas que têm a fisionomia, né, que parece que você já viu. Mas, Dona Ana, na pandemia, eu estava numa academia, gosto muito de treinar musculação. Eu estava numa academia e o instrutor fazendo cara feia para mim, de como eu estou fazendo errado, né? Porque quando tu não tem um personal do teu lado, tu acha que está sempre errado. E ele estava espirrando, ele estava com a máscara, ele estava espirrando. E esse exemplo é tão bobinho, mas quantas vezes a pessoa te olha e tu acha que é contigo, atravessado, né? Quantas vezes a pessoa tem uma expressão que tu acha que ela está te julgando? Então a mente humana fica procurando perigo o tempo todo, alerta, com medo o tempo todo. E aí vocês que racionalizaram tanto agora, eu vou convidar vocês para a gente olhar para o futuro de uma forma mais amorosa. Como é que eu posso colocar mais propósito na minha vida? Daqui para frente. Aí vocês vão fazer promessa para vocês mesmos, mas lembrem que o coleguinha, eu pedi um coleguinha, né? Então agora a gente está indo para o final da palestra. Eu quero que vocês pensem nessas pequenas tristezas que vocês pensaram, nesses pequenos medos, nessas pequenas angústias e preocupações. Eu quero que vocês olhem para vocês e digam: o que eu posso colocar de mais propósito na minha vida? Primeiro, para quem não participou até agora, mas se você não quiser falar, não precisa, tá? O que é propósito? O que vocês entendem que é propósito? Para quem não falou até agora ainda, talvez. Pode ser você? O que é propósito para você? Que você pensa na palavra no seu jeitinho. Uma coisa que tu planeja e deseja, um propósito, uma direção, talvez. Uma direção. Como é o seu nome? Giselda. Dona Giselda, obrigada por participar, tá? Uma direção. E essa direção tem valor por trás. Quando eu tenho um propósito, meu propósito é aqui entregar o meu melhor. Inclusive, eu me reuni com vocês antes de conhecer vocês.
uma meditação de manhã, eu faço toda uma palestra antes de estar com vocês, vou preparar mesmo para vocês. Eu amo isso que eu faço, eu amo. Então tem um valor por trás da minha meta que é coragem, encorajar as pessoas. O valor essencial é coragem, mas tem amor também. Então, quando a gente fala em propósito, a gente quer uma coisa, a gente quer uma direção, só que a gente quer sentir algo. Eu já estou, a proa do meu navio já está virada para o Rio de novo. E o que eu quero sentir lá é liberdade, eu me sinto muito livre lá, muito livre. Porque lá, até o homem trata a mulher diferente, tá meninas? O carioca é um pouco diferente. Mas então pra mim é uma coisa, né? Tem gente que odeia o carioca, tem gente que odeia a carioca e tá tudo bem. Eu não vou incentivar o ódio, mas eu quero dizer com isso que tem um valor por trás, né? Que eu quero sentir diferente do que você quer sentir. Então, o que eu posso fazer para colocar propósito? Todas as pessoas que estão aqui acreditam em Deus? Sim? 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 E tudo bem que não, alguém não acredita em Deus? Olha, coisa linda, né, Deus? Quem está em casa aí também acredita em Deus? Com certeza sim, né? Que a gente também chega numa maturidade onde a gente está, tem mais, né? Tem algo a mais aqui. Então, pensando que Deus me fez, que eu já tenho ou 92 ou 22 anos, duas estão bem pertinhas ali. Pensando, por que será que Deus me fez? Será que Deus, aí eu vou perguntar para vocês sejam sinceras e sinceros. Eu gosto de sinceridade, dou o que doer em mim. Vocês acham que eu faço bem isso aqui que eu faço ou não? Sim. Gostei do coro. E se eu não fizesse isso aqui? Se eu estivesse lá vendendo ainda? Nesses 9 anos, eu já tirei pessoas de relacionamento abusivo, já liderei pessoas de suicídio, já fiz pessoas prosperarem, encontrarem seus grandes amores. Nas palestras, então, nem se fala que todo mundo, sempre, não é que todo mundo, mas de todo grupo, sempre tem um ou outro que vai lá e elogia, e ao final também a gente conversa. Então, eu quero dizer com isso que eu estou fazendo o que eu vim fazer. E será que agora, no momento que vocês estão de vida, aproveitando inclusive esse grupo, será que tem coisas que vocês gostariam de fazer que vocês não fizeram com o outro? Que você possa usar a sua sinceridade, que você possa usar a sua tranquilidade, observação, você é bem observadora, que você possa usar a sua positividade. Tem alguma coisa que você possa imputar um propósito na vida daqui para frente? Esse aí. E aí guardem no coração o que vier, tá? Porque também não vai ser pedido que vocês façam. E aí, por último, eu quero mais uma pergunta aqui para vocês, ó. Considerando que bem-estar, e aqui é bem viver, né? Porque eu disse que bem-estar é bem viver. Considerando que bem viver é relativo, como nós falamos no início, nos meus atendimentos a gente alinha esses 4 corpos aqui. E aí eu quero perguntar para vocês, vai ficar com vocês, eu também não vou saber, o que vocês podem fazer pela espiritualidade de vocês? Ir mais ao lugar que vocês frequentam, estar mais perto de Deus. Eu confesso que eu falei de Deus durante muito tempo na minha vida. E nesse ano, há poucos meses, eu consegui viver Deus do coração para dentro, não da boca para fora. Eu me entreguei, porque eu sou muito rebelde, muito da liberdade, mas eu achava que mesmo respeitando muito Deus, eu era autossuficiente. Sabe de nada, nem inocente. Eu tive que passar por um processo muito dolorido, específico agora, há poucos meses. Nem tem mais um pouquinho que eu ainda estou aqui, com essa alegria. Eu tive que passar por um negócio muito profundo para dizer, Deus, eu me rendo. Comecei a conhecer Jesus agora. E conhecer assim, de chamar e dizer, me ajuda aqui, Deus, me ajuda. Tem que ser forte, né? Vocês já estão muito mais na minha frente, eu tenho certeza que vocês conhecem, tem esse contato, né? De falar uma coisa, sentir outra. Vocês têm esse contato há muito mais tempo. Mas ainda assim, tem alguma coisa que eu possa fazer para a minha espiritualidade? Ô, Márcia, me ajuda aqui. Qual a próxima data que essa galera se vê? Em 6 meses, assim, eles vão se ver de novo? Boa. Provavelmente vai ser alinhado com passeio. Olha aí, seu João estava certo, hein? Mas eu vou. Nós, treinadores comportamentais, a gente gosta de meta. Por quê? A dia 31 também. Tá. A Fabã está fazendo 37 anos. Olha só. Ô, Marcelo, em 3 meses se encontra em algum evento, ou precisar a gente ir nessa dinâmica. Não, só para WhatsApp, daqui a 3 meses. Vocês vão estar juntos? Sim, estaremos, né? Sim. Todos juntos. Nós estamos em março, né? Março, abril, maio e junho. Eu vou estar lá no Zoom, mas eu quero saber de vocês, tá, Márcio? Me ajuda nessa. Então, hoje é dia 26 de julho. Dia do aniversário. Quinta-feira tem que ser. Então vocês organizam o calendário aí. Olha, vai ser bem legal, prometo. Bem simples também.
Agora, voltando, já vou voltar para esse contexto. Para o meu desenvolvimento mental, a minha mãe, amada Dona Terezinha, amor da minha vida, ela dizia antigamente que terapia era coisa para louco. Aí um dia ela me disse, eu disse, mãe, hoje louco é quem não faz terapia. Brincando. Mas hoje, a gente sabe da importância, né? E tem tantas coisas, né? Terapeutas holísticos, tem treinadores comportamentais, tem psicólogo, tem psiquiatra. Eu tenho uma cliente do Rio, uma médica que está comigo desde outubro de 23. E ela se trata com psiquiatra e quando ela começou comigo também com psicólogo. Então tudo bem, não precisava muito. Uma vida pouquíssimo fácil, porque dinheiro, ela é uma pessoa que tem muita grana, mas dinheiro não vai comprar saúde mental. Se eu não procurar, né? E devia ser mais acessível a todos tivessem acessibilidade, né? É verdade. Poder ter quanta coisa nesse tempo não aconteceria. Com certeza. Mas não é a pessoa não procura, não tem. Muitas vezes não tem, muitas vezes não Muitas vezes. Tem muito uma coisa que assim, INSS está para todo mundo. É verdade. É verdade. Eu palestro muito em escolas, os professores estão passando por situações bem complexas nessa vida como está hoje na internet, né? Os professores estão sofrendo muita pressão da sociedade, da família e tudo mais. E uma professora me disse, tinha que dar de graça aqui para nós, né? Ela não quis dizer que não ia me pagar, mas elas reclamam disso também, né? Agora, tem a pessoa que tem o que pode priorizar, mas que prefere dizer que não precisa. Que daí não tem humildade, né? Pessoa com ausência de humildade, porque para pedir ajuda tem que ser humilde. Até para pedir ajuda para Deus. Imagina que com 43 anos eu aprendi a ser humilde para Deus. Os outros já têm isso. Inclusive tenho mentores também, terapeutas. Casa de ferreiro, o tem que ser de ferro, né? Não de pau. Mas, o que vocês podem fazer? A gente está acabando, tá tão gostoso aqui. Opa, volta aí, filha, calma aí. Pulei, ó. Então ali, meu desenvolvimento mental e meu desenvolvimento emocional. Que a psicologia ou a PNL, essas terapias hoje que existem, elas vão tratar mente e emoções. Eu sou mais metida. Eu vou colocar a pessoa em movimento nisso aqui tudo, nesses 4 corpos que eu entendo que tem que ser para a roda da vida girar, né? Se eu sou uma pessoa que pensa só no meu mental e não cuido do meu corpo físico, adianta não cuidar do corpo físico? Sou uma pessoa super intelectualizada, zen e tranquila e não cuidar do corpo físico? Essa coisa linda que Deus deu pra gente. Eu também, quando eu falo que eu quero morrer velha jovem, eu estou falando do respeito a essa casa do meu espírito. Que a gente recebeu tão perfeitinha, né? Não tem ninguém aqui, né? Graças a Deus, ninguém com uma situação física aqui, né? Coisa boa, né? Todos conseguimos mover nossas pernas, nossos braços. Então, a valorização, quando eu estou no chão e levanto sem colocar a mão no chão, é em respeito a Deus por isso também. Cuidar da nossa casa, da casa da nossa alma, do nosso espírito. Né, dona Ana? Muito bem. Ah, eu estou apaixonado por dona Ana. Eu estou apaixonada que levantar a mão. Parceirona, dona Ana. Então, amores, espiritual, mental, emocional e físico. Eu quero que vocês escolham agora. Lembra da dupla lá de vocês? A gente está indo para o final. Eu quero que vocês escolham. Eu ficaria feliz demais se fosse para cada um, tá? Uma ação para cada um desses corpos aqui. O que eu posso fazer? Uma coisa. Para a minha espiritualidade melhorar, para o meu corpo mental melhorar, para o meu corpo emocional melhorar e para o meu corpo físico melhorar. Melhorar o corpo físico é o que vocês acham? O que é melhorar o corpo físico? Cuidado, saúde vigente. Pesquisar o que tem, tratar o que precisa, o que mais? Ah, muito bom! Alguém falou alimentação aqui? Alguém falou? Exercício físico. Sono, muito bem. Quem falou sono? Sono. Aguinha, sono. Oi? Muita água, eu tomo 3 litros de água por dia. Pensar em coisas boas, positivas, melhora a minha vida e a maneira como eu pensar. Eu vou deixar perder todos os valores. E ali está no desenvolvimento mental, né? Ali está no mental, exatamente. Então tudo começa na mente. Tudo. Vocês concordam? Estamos acabando. Eu estou liberando aí para quem vem depois, para o time que vem depois. Mas é isso aí, meu amor. E quando a gente se alimenta de notícias ruins, eu não assisto televisão desde 2017. 2017, só tragédia. Então lá eu estou alimentando a minha mente com tudo que há de ruim. Né? Agora, pensaram, vocês, ó, tá cobrando, não cobrando, mas eu vou pedir. Vocês pensaram em um movimento para cada um daqueles
corpos ali. Senhor João, o senhor pensou? Estou pensando. Então tá, olha aí a sinceridade, ó. É só um movimentinho, tá, João? Um movimento para a minha espiritualidade que eu não estou fazendo, um movimento para o meu desenvolvimento mental, um desenvolvimento emocional também e para o meu corpo físico. Devia estar caminhando mais, devia estar me exercitando mais, devia estar cuidando do doce que eu como. Eu estou nessa situação com doce agora. Eu parei, gente, a mensagem me entrou no sapato, pronto. Eu parei de fumar há 18 anos, eu troquei o cigarro pela musculação. E há 1 ano e 7 meses eu jurei para Deus que nunca mais ia tomar uma gota de álcool. Parei com álcool há 1 ano e 7 meses. E agora eu tomo doce, eu deixei o doce por último. Eu tô nem uma semana sem doce. Começou agora, com essa reforma interior espiritual. Então, é isso, né? A gente vai e faz o que pode. Agora, penúltimo slide, se não me engano. Cadê meu guardião, que é a minha dupla? Cadê as duplas de vocês? Quem são as duplas aí? Aí, isso, João, botaram o senhor na obrigação. Faz anos que botaram na obrigação. Faz anos? É a esposa? Há quantos anos a senhora botou na obrigação? 48 anos na obrigação. Então me ajuda, o seu nome é mesmo? Dona Shirley fica falando de perfume, né? Agora eu cheguei perto e senti de novo. Dona Shirley, 48 anos, só ajuda ele. E ele também vai ajudar a senhora, tenho certeza. Dona Ana, quem é a sua dupla aí? Tudo bem, aqui tem dupla também? Tá. E é muito simples, tá? Desses quatro movimentos, eu pedi um só para cada um, né? Esses 4 movimentos, eu vou escolher um que é primordial, que é o mais importante. Ou seja, é a minha espiritualidade agora, é o meu desenvolvimento mental, são minhas emoções, meu medo, minha raiva, minha alegria, minha tristeza, ou é a minha parte física, tá bom? E a dupla, então cada um tem um movimento essencial, né? Pegou, seu João? Qual que é mais importante? Tá aqui, então de dupla, como é que ficou vendo? Trio, então? Pode ser trio? Pode ser? Ah, importante. Faltou, tá sozinha também, aqui tem uma dupla, ó. Pode ser ela? Pode. Consegue sentar aqui? Não, mas já vou sentar da gente. Alguém ficou sem dupla aqui? Todos sem dupla aí, ó. Tem carinhas comigo direito, tá. Então é bem simples, tá? Cada um de vocês agora vai escolher essa meta essencial. E aí vocês só vão contar para um amigo o que é, tá bom? Pode ser? Pode ser no ouvidinho mesmo. Pode ser? Menos de um minutinho para isso. Já conta no ouvidinho do amigo o que é, tá?
até o dia 26 de junho, se, como é o seu nome mesmo? Se a dona Sônia não tiver feito o que a Vera sabe que ela vai fazer, a dona Sônia vai pagar uma prenda para a dona Vera, que pode ser uma janta, um presente, qualquer coisa. Vai fazer? Combinado? E vice-versa. Se a dona Sônia não tiver feito, vai pagar um jantar para a gente ver. Dona Sônia, você é guardiã, tá? Por que eu uso esse guardião aqui, ó? Porque a gente precisa ou não precisa de pessoas para nos ajudar na vida? Precisamos, né? E tendo esse comprometimento, as minhas pessoas, vou pedir só, a gente está acabando agora. Todas as pessoas que eu atendo, tem uma amiga que me disse, é para isso que eu te pago? Eu sei, é para isso que eu te pago. Porque tendo comprometimento com outra pessoa, a gente vai em casa, a gente não vai querer. Vocês vão querer perder essa aposta? Podem até jantar juntos para comemorar, como a gente sugeriu. Fizemos, vamos comemorar juntos. Podemos comemorar até no encontro aqui, né? Eles, né? Então tá. Combinado? Posso contar com vocês? Oh, então tá. Agora acabando, meus amores. Como eu disse que eu estou num relacionamento mais profundo. Agora o penúltimo slide, ó. Está só para vocês só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho da atenção de vocês eu vou pedir. Só mais um pouquinho, tá acabando. Essa guria vai parar de falar já. Só mais um pouquinho. No mundo tem as aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Faz sentido para vocês? Lindo demais, né? Então nós vamos vencer. Nós temos dores, nós temos preocupações, mas todo mundo tem, não importa a idade, todos nós seres humanos temos aflições, temos anseios. Mas lembrem que pessoas precisam de pessoas. Que bom que vocês estão aqui. Eu quero agradecer então a oportunidade de estar aqui a todos vocês. Especialmente para a Josi, que é quem me trouxe, né, para conhecê-los. Agradecer o tempo de vocês, a energia de vocês participando, as brincadeiras, porque a gente brinca, mas a gente também fala sério, né? Dá para falar sério brincando. Eu desejo tudo de melhor para vocês. Eu vou deixar só mais duas questões aqui para vocês. Que eu pensei dos 8 produtos que eu tenho, eu pensei que para quem quiser, a sessão livre, que é um atendimento meu que é 1h30, e é um atendimento que resolve coisas mais pontuais. Alguma coisa incomodou muito aqui, me chama, vocês vão ter meu contato daqui a pouco. Ou em Encoraja, que são 5 sessões. Os outros são diferentes, são 10 sessões, são maiores. Vocês já estão letrados na vida, já vocês não precisam de tanto, creio eu. Mas o processo de 5 sessões é bem legal também, que eu encorajo. E eu amo o que eu faço, de verdade. Aqui, se vocês quiserem, alguém tem Instagram aí? Podia ter trazido o Face também, mas o Face é verídico, ó. Se colocarem ali como é que é? A câmera, o QR Code, vocês entram no meu Instagram, o Marcita. Quem não conseguir, tem meu Face também, que é verídico, tá? E meu celular tá lá também, é só me chamar, tá? E vocês concordam que o caminho é pra dentro? Tudo isso que a gente falou. Se eu não olho pra dentro, o caminho vem dentro de mim, né? Então essa é uma frase que eu amo, que o caminho é pra dentro. Agradeço muito e eu quero só pedir uma última aliança. Posso mais? Eu pedi um vídeo de vocês, porque eu sou dessa. Nós vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, só os coisas. Vocês topam participar de um vídeo que é para meu trabalho? Eu acho que não. Vamos juntar ele já então para fora? Sim. E a gente faz o vídeo, pode ser? Eu acho que a foto fica melhor para cá. Pessoal, eu tô para cá. VIRI, isso mesmo, ó. VERI. Todo mundo bem abraçadinho, bem. A menina vai tirar uma foto. Cadê a Josi agora? Você também, mas todos que lá eu conversei com você. Nós vamos tirar foto sim.
A vocês que estão aqui, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder. O vídeo vai ser esse, tá? Mas eu vou testar antes. Eu vou perguntar, pessoal, o caminho é? Para dentro. Pode ser? Vamos fazer o teste então? Pessoal, o caminho é? Para dentro. Agora o oficial. Ó, todo mundo bem juntinho. Quem tá com o joelhinho em dia, por favor, no sar. E qual o nome? Eu me refiro à associação ou a nome? Afabanca Aberta. Afabanca Bergs. Afabanca Bergs. Estamos aqui então na Afabanca Bergs, terminando uma palestra linda sobre bem-estar. Bem-estar é bem viver. Eu vou fazer uma pergunta para essa galera, vamos ver o que eles me respondem. Pessoal, o caminho é? Para dentro! Salva de palmas para vocês! Segura aí, gente. Segura aí, tá? Agora vai ter a foto. 1, 2, 3. Sorrindo, cadê? Gente, na minha época eu falava X, não. Circuito da saúde, passem ali para fazer os exames. Agora vocês vão ver a parte física. A mental a gente já usou. Então agora vamos para a parte física. E gente, pegue essa foto para eu fazer outras atividades. Eu preciso ajustar.